Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Tô por aqui novamente. Hoje é dia de falar de Corinthians. E hoje tem um motivo específico para eu estar falando disso. É, Vou estar falando aqui, dando um apanhado geral sobre o que foi o fim de semana, mais exatamente o domingo, para o torcedor corintiano, mas não só por causa disso, mas também pelas competições que o Corinthians acabou sendo protagonista nesse fim de semana. A gente começa com o Mundial de Clubes Feminino, né, mais conhecido, foi chancelado pela FIFA como Copa das Campeãs. O Corinthians, amplo dominador do futebol feminino no Brasil e até mesmo na América do Sul, né, com várias conquistas de Copa Libertadores, se qualificou para o Mundial através exatamente do título da última Libertadores em cima do Deportivo Cali nos pênaltis e começou sua trajetória na última semana, na quarta-feira, num jogo contra o Gotham, né, dos Estados Unidos, time atual da Gabi Portillo e da Bruninha, peças recorrentes aparições na seleção brasileira. A Gabi Portillo, inclusive, era jogadora do Corinthians. É, e tivemos um jogo que o Corinthians venceu por 1-0 com um gol da Gabi Zanotti. Aí o Corinthians esperou a tarde da quarta-feira para o jogo do Arsenal, enfrentando o time do AS Rabat do Marrocos. O Arsenal venceu por 6-0 e, como já era esperado, foi para a final para enfrentar o Corinthians, né? Assim também, como foi na semifinal, como foi na decisão, é, o Corinthians contou com alguns erros individuais e até mesmo em coletivo no quesito do sentido da defesa e, de certo modo, deixou de conseguir o título também por causa disso. Outro ponto importante também para a gente poder comentar nesse jogo é como o estilo de jogo que o Corinthians não é acostumado a ser, vamos dizer assim, a jogar de modo acuado, a jogar de modo um pouco mais retranca ou até mesmo defensivo. O Corinthians não é acostumado a isso, o Corinthians é exatamente o oposto disso, desde os tempos áureos do Arthur Elias, né, atual treinador da seleção feminina, como também agora no tempo do Lucas Piscinato. Porém, o Corinthians sofreu muito por causa disso, mas mesmo assim não abdicou de jogar, foi à frente ainda, é, em especial na final, né? Que é o que a gente vai chegar aqui agora. O time saiu atrás com um gol da Smith para o Arsenal, num erro da Letícia Telles. Inclusive, antes disso mesmo, a Letícia Isidoro, que é a goleira, fez duas ou três defesas no mínimo, que já estava salvando a abertura do placar. O Corinthians foi ao ataque ainda no primeiro tempo, chegou ao empate com outro gol da Gabi Zanotti no torneio. Mas ainda assim, no começo, no início ali por volta dos 10, 15 minutos do segundo tempo, voltou a pressão do Arsenal. O Arsenal voltou à frente do placar com a zagueira Ruben Moy. O Corinthians ainda, mesmo a trancos e barrancos, mesmo sofrendo pressão, com o Arsenal chegando mais perto do terceiro gol, o Corinthians foi à frente, conseguiu um pênalti, inclusive dado através do VAR, que levou a decisão à prorrogação com um gol da Vicky Albuquerque ao bater o pênalti. Após isso, nos 30 minutos da prorrogação, ao fim do primeiro tempo, já antes um pouco dos acréscimos dado, a Duda Sampaio falhou na saída de bola e ainda assim o Arsenal voltou à frente e fez o 3-2, dando assim o título mesmo com a tentativa do Corinthians de se jogar para frente e não conseguir um novo empate para, quem sabe, conseguir talvez, dependendo do tempo, ainda uma virada ou para levar a decisão para os pênaltis. Não foi possível, mas isso também não vai anular esses erros ou essa atuação do Corinthians não anula o que elas fizeram, o orgulho que elas são para a modalidade. Por isso que eu também estou fazendo questão de fazer esse vídeo para falar do que o Corinthians feminino tem feito nos últimos tempos e por que conseguiu chegar no Mundial Feminino. E não é demérito nenhum ter sido vice-campeão do Arsenal, que é considerado uma das principais forças da Europa no futebol feminino, ali junto com o Barcelona, com o Lyon, que não estavam presentes no torneio, porque o Arsenal foi campeão da Liga dos Campeões Feminina. E o Corinthians jogou, fez frente ao time, conseguiu jogar o seu jogo por alguns momentos da partida e ficou muito perto do título. Né? E quem sabe num futuro, em umas próximas edições, o Corinthians também consiga esse título para marcar ainda mais na história desse time que já é marcante para muita gente, principalmente para quem acompanha e para quem torce. E aí a segunda parte desse vídeo vem agora para falar também de um jogo do domingo, que foi a final da Supercopa do Brasil,
Corinthians que chegou lá através exatamente da Copa do Brasil, que venceu em cima do Vasco, contra o Flamengo, que foi o campeão brasileiro. Para muita gente, esse jogo foi dado como favorito para o Flamengo, né, até pelas peças que tem no elenco. Porém, o Flamengo ainda vinha de, se não me falha a memória, só 2 ou 3, no máximo isso, de jogos na temporada. Ainda não estava 100% da forma física. Mesmo que o Corinthians também ainda não esteja no 100% da sua forma física ideal de todos os seus atletas, é, o Corinthians já vinha desde o início, desde o primeiro jogo da temporada, jogando com o time considerado titular, aqui e acolá alguns jogos, né, exatamente, principalmente na derrota contra o Bragantino no começo da temporada, diferenciando um pouco esse time, jogando um pouco mais com os reservas, né, rodando um pouco mais o elenco. E o Corinthians estava com um físico de certa forma melhor do que o Flamengo, e isso foi fundamental também para o Corinthians conseguir sair com a vitória, com o 2-0 e com o título da Supercopa do Brasil. Os gols foram feitos ainda no primeiro tempo numa bola aérea do Gustavo Henrique, escorando para o Gabriel Paulista fazer o seu primeiro gol. Ele que foi um dos reforços nessa atual temporada para o Corinthians, para fazer o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians, time esse que ele se identifica como torcedor. No intervalo, ali na última bola do jogo em andamento, o Carrascal deu uma cotovelada no Breno Bidon, e esse lance foi curioso porque só ao voltar para o segundo tempo, né, antes da bola começar a rolar para o segundo tempo, o VAR foi acionado e o Carrascal foi expulso. Com isso, o Flamengo jogou todo o segundo tempo com 10. Ainda teve uma chance clara com o Paquetá, que vinha na sua reestreia pelo seu clube de base, né? Obviamente, base profissional. O Paquetá perdeu uma grande chance, que seria o gol de empate, e aí no finalzinho, nos acréscimos, o Yuri Alberto fez um golaço, né? Yuri Alberto conhecido como rei dos difíceis, né? Rei dos gols difíceis, porque inclusive esse foi mais um momento que isso se mostrou como, pode-se dizer, verdadeiro, para muita gente chamar ele assim, porque ele arrancou do meio campo, deu um chapéu por cima do goleiro Rossi, que saiu de encontro para tentar evitar o gol, e depois ele finalizou com um toque de cabeça para dar o título ao Corinthians. O que você achou desse jogo? Você está liberado, está aberto aqui para comentar, para deixar seu like, para compartilhar, e voltaremos nos próximos dias. Temos muitas ideias em mente também, para a gente poder estar aqui falando com vocês. Por hoje é só. Deixo o meu abraço e o meu agradecimento a todo mundo que vem acompanhando. É nóis, tamo junto.